E aí, meus amigos da Educação Científica e CIA, Paulo Henrique na área, Educação Científica e CIA no ar. Estamos aqui para mais um vídeo, Reflexões de um Professor. Solta a vinheta aí! Então, pessoal, olha só. A reflexão que eu queria trazer hoje é sobre um acontecimento numa das minhas aulas, né? Estava lá falando sobre Galileu, né? Mostrando como Galileu pensou na queda dos corpos, como Galileu construiu a lei dos grandes números, do que depende a lei dos grandes números. Estava lá todo empolgado quando de repente uma aluna mais especificamente me fala: esse Galileu não tinha o que fazer mesmo, né? Fica calculando tudo isso aí pra quê? Talvez, algum tempo atrás, isso me deixasse enfurecido. Claro que isso não me alegra de maneira nenhuma, né? Isso me leva a refletir, por isso que eu tô aqui falando, inclusive. Mas eu, com muita tranquilidade, conversei um pouco com ele sobre isso. Ok, Galileu não tinha o que fazer na visão de vocês. E vocês têm o que fazer? Ou vocês acham que tudo que nós fazemos hoje são as coisas mais fundamentais da vida, a ponto de uma civilização lá na frente olhar para nós e dizer: aqueles caras realmente estavam ocupados com coisas muito importantes, como, por exemplo, ficar tirando selfie, colocando "este é o meu almoço, kikiki", ou ficar assistindo novela da Globo, ficar assistindo programas inúteis que não trazem absolutamente nada pra gente, ou indo muitas vezes em shows atrás de cantores que não acrescentam nada na nossa vida, né? Claro que existe muita gente boa na televisão, claro que existem cantores muito bons e claro que existe uma rede social que é maravilhosa, que é a rede social olho no olho, conversa de verdade, conversa real, que é a rede social mais antiga que existe, né? Então a reflexão que eu queria trazer, e acho que o comentário que a aluna faz é um comentário que vai levar os alunos a refletirem um pouquinho. Peraí, vocês estão fazendo o que da vida? Né? Vocês acham que a vida é só esta relação aí com as redes sociais e mais nada? E é uma reflexão para nós professores. Como é que vocês estão levando este conhecimento para dentro da sala de aula? Vocês têm na mão a essência da humanidade, tudo aquilo que a humanidade produziu. Professor de física, de química, de biologia, de português, de matemática, de ciências de maneira geral, geologia, geografia, história, filosofia. Temos a essência do conhecimento na mão, temos ali uma série de possibilidades. E como que a gente está levando isso para a sala de aula? Como que a gente está divulgando isso, né? Como que a gente está tirando selfie disso em relação aos alunos? Como a gente está se inserindo dentro deste contexto? E acho que esse comentário, né, é de certa maneira, obviamente, é uma crítica ao trabalho que é feito, né? E claro que a gente tem nossas críticas também diante da postura que os alunos têm diante da escola, que reflete muitas vezes a postura que a sociedade tem em relação à escola, né? De falta de credibilidade, né? Muitas vezes o aluno acha que a escola não tem credibilidade e nenhum professor tem credibilidade, porque a sociedade não dá essa credibilidade muitas vezes ao professor. E nós também, professores, né? Muitas vezes não nos preocupamos na maneira como este conhecimento é levado para dentro da sala de aula, como ele é discutido, né? Então há de se pensar numa grande reforma, sem dúvida nenhuma, né? Será que tudo que nós ensinamos na sala de aula a gente tem de ensinar na sala de aula, né? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Agora, não é pensar numa reforma como o governo pensa, numa reforma que vai deixar os alunos cada vez mais distantes do conhecimento. Essa reforma tem que ser feita por quem realmente entende de educação, né? Por quem está na sala de aula. Os professores têm de ser ouvidos, os alunos têm de ser ouvidos, as pessoas envolvidas com a educação têm de fazer parte deste processo, né? Há de se pensar numa reforma para o ensino médio, sem dúvida nenhuma, mas não acho que deve ser essa reforma que o governo está propondo aí. Agora, independente da reforma, cada um de nós professores, cada um de nós pais, cada um de nós alunos, temos de saber valorizar o conhecimento humano, né? Independente dos nossos gostos, né?
Cada professor escolheu uma área, mas eu tenho uma admiração muito grande pela literatura, eu tenho admiração pela história, pela geografia, pela filosofia e pela ciência, que é a área onde eu trafego com mais tranquilidade, né? Por isso eu acho que ter o que fazer ou não ter o que fazer, aliás, não ter o que fazer, né, a princípio, o parecer não ter o que fazer, é aonde nós conseguimos pensar um pouquinho e olhar para aquilo que talvez seja mais essencial, que aqueles caras fizeram lá atrás e marcaram o seu nome da história. Galileu, Newton, Darwin, Lavoisier, Mendel, entre outras figuras, Einstein, Hawking, agora recentemente, Feynman, Bachelard, são grandes figuras, Descartes, Kant, enfim, são figuras da história, da filosofia, são figuras da ciência que pensaram e tiveram tempo para pensar. Muitas vezes os nossos alunos não têm este tempo para pensar, né? É uma matéria atrás da outra, é uma aula atrás da outra. Talvez esse modelo esteja desgastado, talvez isso seja revisto, talvez eles precisam ter mais tempo para pensar, desde a mais tenridade, inclusive. Só que necessita que nós, professores, tenhamos outras ferramentas de trabalho, outra maneira de lidar com isso, né? Que fuja um pouquinho ao só decorar ou só a repetir as coisas, né? Então acho que a crítica, que é uma crítica que a aluna fez, né, é uma crítica à metodologia, àquilo que está sendo feito, à escola e também uma reprodução de um pensamento que eles têm de maneira geral, que a sociedade difunde, porque não dá credibilidade nem para o professor nem para a escola, né? E acho que isso acaba aparecendo dentro da sala de aula e nós professores temos que dar conta de tudo isso, né? Na visão de muitos. Então a reflexão que eu queria fazer nesse sentido, acho que a gente tem que repensar, acho que os professores têm que repensar a metodologia, acho que a pesquisa e ensino de todas as áreas tem de se aproximar mais da escola, a academia tem de se aproximar mais do que está acontecendo dentro da sala de aula. A pesquisa não pode ser um negócio de ficar se inscrevendo em revista só para ganhar cada vez mais estrelinha, para ficar melhor na carreira. A pesquisa não pode ser só isso. A pesquisa tem que agregar algo que tenha reflexo sobre a prática de sala de aula. E os governos, os governantes, as políticas educacionais têm que incentivar esse trabalho, né? Para que efetivamente a gente possa ter dentro da sala de aula novas metodologias, novas formas de pensar o conhecimento, e os alunos possam ver a educação de maneira um pouco diferente e não ficarem achando que sempre tirar uma selfie seja o mais importante. Claro que eu não negligencio aqui todas as mudanças que os alunos sofrem, né, na adolescência, as mudanças hormonais, a preocupação muito mais com o outro do que com o conhecimento em si. Claro que tem toda essa questão e a gente, quanto professor, tem que conseguir administrar isso, que é um desafio muito grande, né? Mas a gente não pode pensar que tudo aquilo que está na sala de aula é porque alguém não tinha o que fazer ou simplesmente era porque a gente tem que colocar na prova, né? Que é algo que nós, como professores de instituição de ensino, criamos, que o ensino é aquele que deve ser estudado para a prova apenas, né? Então acho que esses questionamentos, é o nosso papel aqui questionar isso, e aqui fica a pergunta: o que você, professor, acha disso? O que você, aluno, acha disso? Deixa aí seus comentários, né? Positivos ou negativos, né? Compartilha esse vídeo, né? Conversa conosco aqui, faça suas observações, deixa aí o seu like, inscreve-se nesse canal, que a gente gosta de trazer aqui discussões de educação, ciência, filosofia, conhecimento de maneira geral, ok? Estamos juntos aqui mais uma vez. Obrigado aí pela paciência, por assistir esse vídeo até aqui. Divulga a causa da ciência. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.